Graça e paz a todos. Venho novamente nessa manhã trazer um conteúdo da palavra de Deus para cada um de vocês. E o conteúdo que eu venho trazer se encontra no livro de João, ok? O Evangelho de João, no capítulo 15, ok? E desde já adiantando, esse versículo aqui é o que dá total sentido à fé cristã, ok? Esses capítulos aqui, na verdade. Seria 27 versículos, né? Seria o capítulo 15 completo. É o versículo... Esses versículos, basicamente, eles definem a fé cristã. Por que eu digo definem a fé cristã? Porque a fé cristã, ela é a salvação dos homens pelo mérito de Cristo. Ok? Eu não fiz nada para ser salvo, você não fez nada para ser salvo, para que a eleição de Cristo, para que Cristo nos escolhesse antes da fundação do mundo para a salvação, ok? E eu já quero adiantar aqui que se não fosse por causa de Cristo, eu e você provavelmente não estaríamos aqui. Eu e você provavelmente não conseguiríamos nos arrepender. Eu e você provavelmente nunca teríamos conhecido o Evangelho, ok? Muito provavelmente não tem como o homem fazer alguma coisa, ok? Não tem como o homem se arrepender por si mesmo. Não tem como o homem quebrantar o seu próprio coração a ponto de que ele mesmo consiga ser salvo, ok? Algumas pessoas dizem, aceite a Jesus como seu salvador e você é salvo, né? Mas não é esse o aspecto em que Cristo se encontra. O aspecto que Cristo se encontra é o aspecto de Deus e Senhor dos seus servos. Ele não se encontra como um serviçal, ok? Não se encontra como alguém que serve o outro como se o outro fosse superior a Cristo, ok? Ele serve o outro na medida de sua misericórdia, ok? E quando ele deu o exemplo, lavando os pés dos discípulos, ele estava dizendo, vocês me chamam de mestre, né? E de senhor, né? E eu de fato sou, ele falou. Eu sou mestre, eu sou senhor. Mas se eu mesmo, sendo mestre e senhor, lavei os vossos pés, assim vocês devem lavar os pés uns dos outros. Isso é, basicamente, servir uns aos outros em amor, né? Como está escrito na Escritura. Servir uns aos outros em amor, ok? Se atentando para a necessidade do outro e não da sua própria, ok? Quando lhe é devido ajudar. Então, o que eu quero dizer? Cristo é o centro de todo evangelho. Tirando Cristo, o que resta do evangelho? Absolutamente nada. O evangelho é somente sobre ele, para ele e por ele. Ok? Unicamente por causa de Cristo. E eu quero mostrar nesses versículos que a salvação está em confiar totalmente em Deus, ok? Logo mais, tem alguns versículos, em alguns capítulos que eu até gravei, na verdade, para vídeos futuros, que futuramente eu vou acabar falando, ok? Mas que diz o seguinte, em descansar e em confiar estaria a vossa salvação, basicamente, né? Basicamente, Deus está falando ali que ele fez a proposta de que confiando totalmente nele, se entregando totalmente a ele, ok? O coração deles descansaria em Deus. Aquele medo da morte, aquele medo da condenação não existiria mais. E o povo, no Antigo Testamento, isso, ok? Rejeitou essa proposta.
E eles tentaram, por suas próprias obras, se salvarem. Em um período em que Deus estava derramando a sua ira por conta dos pecados daquela nação, por causa de Israel. Ok? Estava derramando a sua ira sobre o povo de Israel. E eles estavam fazendo o quê? Estavam se convertendo para que, confiando em Cristo, totalmente eles fossem livres da ira de Deus? Não. Eles estavam tentando aplicar as suas obras. Eles estavam tentando se apoiar em obras para a salvação, em uma época em que Deus estava derramando a sua ira. Ok? Que é basicamente na época dos profetas, né? Vamos lá. João 15 diz o seguinte: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, ele atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ok? Aqui já simboliza a figura de uma árvore. Cristo como sendo a videira verdadeira. E o Pai, o agricultor, aquele que cuida da videira. Ok? E basicamente o que o agricultor, né, ele basicamente vai fazer com a videira? Ele vai podar. Ele poda a árvore, ele aduba a árvore, compreende? É basicamente isso que ele vai fazer. E o pai, como a figura do agricultor, é como se estivesse simbolizando que Deus tem a capacidade de nos colocar nele e de nos remover dele, ok? Porque Jesus e Deus é o mesmo, não existe um Deus menor e um Deus maior na Trindade, ok? Não existe uma hierarquia, Deus é o primeiro, o Espírito Santo é o segundo e Jesus é o último. Não, ambos são o mesmo, ok? 100% Deus, 100% homem, ok? Se não fosse assim, não teria como ser um sacrifício perfeito, ok? 100% Deus, 100% homem. E diz: toda vara, isso é todo galho que me não dá fruto, ele tira. E limpa todo aquele galho que dá fruto, né? Para que dê mais fruto. Daí, como que somos limpos, né? A palavra de Deus vai dizer o seguinte, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A doutrina de Cristo é que purifica o coração do homem. A doutrina de Cristo, o ensinamento sobre Cristo, é o que limpa o coração do homem. Ok? E quando falo de doutrina, eu estou falando primeiramente da fé, porque o homem não pode ser salvo por obras. Eu estou falando primeiramente da fé, da misericórdia de Deus derramada sobre esse homem, ok? Para a salvação. Então, estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele diz, no verso 4, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo, o galho de si mesmo, não consegue dar fruto, se não estiver ligado à videira. Assim também vós, se não estiverdes ligados a mim. É basicamente isso. Sabe o que Jesus ora aqui em João 17? Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Aqui, ó. João, né? Evangelho de João ainda, 17, do 19 ao 21, né? E por eles me santifico a mim mesmo. É a última oração que Jesus estava fazendo antes de ser entregado, ok? E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, ok? Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, ok? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós dois, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Ou seja, a oração de Jesus foi pelos apóstolos e por aqueles que iriam crer futuramente com relação aos apóstolos, ok? Jesus orou por aqueles que futuramente iriam se converter por causa da pregação dos apóstolos, que seria inspirada pelo Espírito Santo. E o que ele disse? Para que eles estejam em nós, e que sejamos apenas um. Apenas um como? A igreja não é a noiva de Cristo, e nós não somos ensinados que aquele que se une carnalmente com uma mulher se faz uma só carne com ela. O homem que se une carnalmente com uma mulher por meio do casamento, por meio do ato sexual, eles não se fazem uma só carne? Se fazem uma só carne, ok? Tanto que a prova disso é que depois da relação pode ocorrer da criança nascer. E a criança é a união do pai e da mãe. Mas é um ser totalmente diferente, basicamente, né? Mas é algo que transformou dois seres em apenas um. O DNA de dois seres diferentes está ligado em apenas um. Compreende? Mas o que o apóstolo Paulo quis dizer com aquele que se une carnalmente com uma prostituta se faz um só corpo com ela? Ok? Ele diz, vós não sabes que aquele que se une carnalmente com uma prostituta se faz uma só carne com ela? E o que ele estava querendo dizer com isso? Assim também, aqueles que se unem a Cristo se faz um só espírito com Cristo. Ok? É o que basicamente ele diz. Quando nos unimos a Cristo, um só espírito é formado. O espírito dele e o nosso espírito se tornam um. O desejo de Cristo, a vontade de Cristo e a minha vontade se tornam uma só. Por quê? Porque eu quis? Não, mas porque ele me transformou e mudou a minha vontade. Ok? Ele basicamente mudou a minha vontade, ou seja, eu queria uma coisa, ele me levou a fazer outra. E ele me levou não somente a fazer a outra coisa que eu não queria, mas a desejar essa outra coisa que não queria fazer. Compreende? Ou seja, ele não somente mudou a trajetória, ele fez com que eu desejasse mudar a trajetória, ainda que eu fosse rebelde, e o meu desejo antes era permanecer na trajetória errada. Compreende? Por isso ele fala, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Né? Daí ele vai começar a falar mais pra frente o que é permanecer nele, o que é permanecer no amor de Deus. Ele vai explicar tudo, ok? Ele diz, eu sou a videira e vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, ok? Ou seja, assim como a árvore, se você cortar o galho da árvore, esse galho já não vai dar mais fruto, se for uma árvore frutífera, de igual modo, se nós formos tirados de Deus, se nós formos para longe de Deus, as nossas obras vai ser manifesta como a Escritura manifesta ela, como trapos de imundície. É o que as nossas obras não vai passar de trapos de imundície para Deus, uma vez que nós o abandonamos, uma vez que nós viramos as costas para Ele, ok? Daí diz, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Isso aqui é um simbolismo da condenação eterna, o lago de fogo, ok? Mas ele diz o seguinte, mas se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, se vós permanecerdes em mim, isso é, em minha doutrina, né? Em minha palavra, e a minha palavra estiver em vós gerando fruto, pedirei o que quiseres e vos será feito. Ok? Agora ele vai explicar o que é permanecer na palavra dele, ok? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto,
e assim sereis meus discípulos. Ok? Aí que está, a Escritura diz que dá fruto aquele que verdadeiramente é discípulo. Mas ao mesmo tempo, o próprio Cristo alertou de líderes religiosos que aparentemente tinham uma aparência de piedade, tinham uma aparência de boas obras. E de fato faziam boas obras, mas para serem vistos pelos homens, para ser glorificado pelos homens no lugar de Deus. Compreende? Tomando a glória de Deus para si. Então, basicamente, existem o fruto verdadeiro e os falsos frutos, ok? Tanto que as Escrituras vai dizer que essas pessoas são como nuvens sem chuva, árvores sem fruto algum, compreende? Ou seja, é sempre figuras de algo que é infrutífero, que é algo que não é proveitoso para nada, compreende? Tal qual nós fomos em outro tempo, ok? Já deixando avisado aqui, nós também fomos assim em outro tempo, mas como Cristo nos transformou, nos regenerou, nós devemos andar nessa verdade, entende? Em que sentido conhecer a verdade vai me libertar? No sentido de eu não ser mais ignorante, no sentido de eu não saber mais aquilo, entende? Eu não vou poder dizer, eu não sabia, sendo que na verdade a verdade já revelou tudo o que é fato e o que não é. E qual que é o motivo pelo qual as pessoas odeiam tanto Cristo? Eu vou usar essa palavra assim. Por que eu falo odeiam? Porque o ato de odiar também está no ato de aborrecer ou de dar as costas a alguém que é importante, ok? Em não reconhecer a autoridade de Jesus, dar as costas para Jesus, como se fosse só mais um, compreende? Por que as pessoas odeiam tanto a Cristo? Fale a mentira com as pessoas durante 10, 20, 1000 anos. Ninguém vai fazer nada contra você. Fale a verdade uma única vez e todos vão se tornar seu inimigo. Ok? E o fato é, Jesus se declarou como sendo a própria verdade. Ele disse, eu sou o caminho, isso é, sem mim não há salvação. Eu sou o caminho da salvação e eu sou o único caminho que leva ao Pai. Tanto que ele fala, que basicamente ele é o caminho que leva ao Pai. Acredito que isso está em João 10, se não me engano, na passagem do Bom Pastor, né? Tanto que ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e irá e achará pastagem. Ou seja, ele está falando que ele é o bom pastor e que ele é o único caminho ao Pai, que leva ao Pai, basicamente, e que não existe outro. Compreende? Não existe outro mediador entre Deus e os homens senão Jesus. Ok? Se vós estiverdes em mim, as palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei em meu amor. O que é permanecer no amor de Deus? Ele vai explicar agora. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. Ok? Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. E olha o mandamento que ele deixa aqui, no versículo 12. Nós sabemos que amar o próximo como a si mesmo já não é fácil, já que o homem tem uma natureza egoísta. E quando digo homem, estou me referindo a Adão, ok? Primeiramente a Adão e depois a toda a raça humana, porque Adão foi o primogênito da raça humana. Logo, ele representa toda a raça humana, já que somos filhos de Adão, ok? Por parte de
da carne mesmo, por parte sanguínea, compreende? E o que acontece? O meu mandamento é esse, que vos amei uns aos outros. Em que sentido ele está falando no verso 12 aqui? Assim como eu vos amei. Ora, amar o próximo como a si mesmo já é muito difícil devido a essa natureza caída que nós temos. Não impossível, mas muito difícil. Ok? Mas eu posso dizer, amar o próximo à risca da palavra de Deus, isso é impossível. Ok? Amar o próximo na medida que você mesmo. Mas Jesus está falando de amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse tipo de amor é dado, sabe a quem? Que ele está se referindo aqui, basicamente, como ele está falando em particular com os discípulos, não há uma grande multidão seguindo como de costume, a gente entende que essa mensagem está sendo direcionada para a igreja. E quando digo igreja, as pessoas acham um lugar em que a gente vai lá e adora. Não! Eu estou falando igreja, corpo de Cristo na terra, ok? A totalidade dos verdadeiros cristãos na terra, porque os falsos não entram nessa igreja, e se entram, são lançados fora. Ora, o que a biologia humana faz? Quando comemos algo que faz mal ao corpo, o corpo corresponde de imediato e ele cria uma camada em cima daquilo. Se ele não consegue destruir aquilo, ele forma uma camada em volta daquilo para não danificar o resto do corpo. Compreende? E quando ele tem a capacidade de jogar para fora através do ventre, através da barriga, né? Isso é, defecando, ele faz. Porque tudo que sai, por exemplo, nas nossas necessidades que a gente faz no banheiro, basicamente é coisa que não prestava para o corpo. Compreende? Basicamente é isso o corpo de Cristo na terra. O que faz mal ao corpo, no final será lançado fora. Compreende? Mas o que diz as Escrituras? Que a igreja será derrotada no final? Que a igreja vai deixar de existir no final? Não, pelo contrário. Diz que a igreja viverá eternamente com Cristo no céu. Como você pode enxergar como derrota a morte dos cristãos, por exemplo? Eu sei, é muito triste você perceber que os seus irmãos estão sendo mortos no mundo todo, que ninguém dá atenção a isso, que cada um cuida de seus próprios interesses, ninguém está nem aí para ninguém, e você perceber que seus irmãos estão morrendo de completo obsoleto. Basicamente, estão morrendo e ninguém está sabendo o que está acontecendo. E, geralmente, é mais comum as pessoas pensar que não existe perseguição aos cristãos na época de hoje, quando na verdade não noticiam isso. Compreende? Justamente para alienar a cabeça das pessoas. Mas basicamente ele disse: ame uns aos outros como eu vos amei. Como que ele amou? E ele vai dizer, no verso 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ok? Ou seja, é um amor que levou Cristo a morrer pelos discípulos. Ok? E não somente pelos discípulos, mas por todos aqueles que creriam nele futuramente, ok? Porque as pessoas, geralmente, quando tentam defender Deus, é porque às vezes estão enxergando pecado em Deus e não querem admitir isso. Compreende? Às vezes acha que Deus ele é igual ao homem quando age. Eles acham que Deus, quando decide matar alguém, Deus está pecando, eles acham. Mas eles têm medo de confessar isso por causa das demais pessoas na igreja. Mas o fato é, eles tentam corrigir Deus como se Deus tivesse errado em sua palavra. Eles tentam dizer que no tempo da lei era você adulterar.
você já pecava. O ato de adulterar era pecado. E agora na graça ficou muito mais difícil, porque somente olhar com intenção impura já é pecado. Tá vendo que eles não estão entendendo que esse mesmo entendimento já estava no Velho Testamento e que nunca houve e nem haverá salvação por obras? Nem no Velho Testamento existe salvação por obras. Ok? O que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, isso foi imputado a ele como justiça. Ou seja, ele foi justificado por fé e não por obra. Já começou aí. Mas o que as pessoas veem? Ah, Abraão levou seu filho para sacrificá-lo, então esse ato de Abraão foi a fé de Abraão. Não somente isso, ok? Não quer dizer que a fé é morta sem as obras, no sentido de a pessoa depender da obra para ser salvo. Não, a fé sem obra é morta no sentido de santificação, não no sentido de salvação, ok? É no sentido de santificação, ok? Não no sentido de justificação do pecado, ok? Porque que obra o homem pode fazer para que o seu pecado seja perdoado no dia em que ele pecar? Porque está escrito nas Escrituras. O justo não se salvará por sua justiça no dia em que pecar. Basicamente a Escritura está dizendo, a sua justiça, a sua bondade não presta para nada quando você peca. Sabe o que vai prestar para você quando você pecar? A lembrança de Cristo crucificado. A lembrança de que teve um Salvador que veio, se absteu da sua glória e morreu na cruz por você. Isso é o que vai restar para você no dia do seu pecado. No dia do seu pecado você não vai se engrandecer e dizer, farei uma obra para que Deus me perdoe. Deus não é como os homens. Ok? Você pode errar comigo hoje e vir oferecendo presentes a fim de eu te perdoar. E pode ser que eu te perdoe, porque eu não conheço a verdadeira intenção do seu coração. Mas tente pecar contra Deus e vir oferecendo um presente para Ele, para ver se Ele vai aceitar. Tenta vindo para Deus e oferecer obras. Tenta, por exemplo, o satanista sacrificar 10 crianças que ele roubou de seus pais no altar pagão. E daí depois ir lá e ajudar o órfão e a viúva. Vamos ver se Deus vai perdoá-lo. Tem algum sentido? Sacrifico 10 crianças de manhã e depois eu vou lá e ajudo órfãos e viúvas? Tem algum sentido? Tá entendendo? Na verdade, estou tentando mascarar o meu pecado dos outros, sem considerar que Deus está me vendo. Compreende? Tanto que a Escritura diz que o homem é tolo quando peca e acha que Deus não está vendo. E ele não fala que é o ímpio. Tanto o ímpio quanto o justo, essa palavra se aplica. Compreende? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida por seus amigos. E Jesus diz no verso 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Em outras palavras, se não fizermos o que Jesus nos manda, automaticamente nos fazemos inimigos de Cristo e Ele se faz nosso inimigo. Ok? Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ok? E olha que interessante aqui agora. Jesus já reforça aqui. Vós não me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos coloquei, vos nomeei, para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que
pedir em meu nome ao Pai, ele vos conceda, né? A fim de que tudo que pedires ao Pai, ele vos conceda. Olha aqui o que ele está falando. Vocês não me escolheram primeiro, eu escolhi vocês. E eu coloquei vocês para que vocês vá e dê fruto. E o mais interessante, não é só dê fruto, mas o vosso fruto permaneça. Ok? Para que, pedindo algo ao Pai, ele vos conceda. Com a intenção de quê? De pedir algo para si mesmo. Porque Tiago declara: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para o gastardes em vossos prazeres, em vossos deleites. Você gastar com o que você quer, sem considerar outros. Você quer ficar rico porque você quer ostentar. Você não quer ficar rico para ajudar os outros. Você quer ficar rico para ostentar. Tá entendendo? Você quer ficar rico para se mostrar. E se você vê outro mais rico que você fica triste. Tá entendendo? Pode ser que Deus conceda essa riqueza? Pode. Mas não para a bênção, mas para a maldição. Para castigar o homem. Para humilhar o homem. E pode ser que seja até pior. Pode ser que seja para a condenação final. Para que o homem morra em seu pecado. Compreende? Mas tudo isso está na mão de Deus. Ok? E diz: vós não me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e coloquei-vos para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso vos mando que ameis uns aos outros. Então, basicamente, 2 mandamentos aqui, né? Se você for ver. Que amem uns aos outros assim como eu vos amei, e que amem uns aos outros. Ok? Ou seja, o amor de irmão para irmão e o amor geral, basicamente. Ok? Que amor geral é esse? É o amor que inclui a sua família, o amor que inclui cristãos e não cristãos. Compreende? Basicamente o próximo em si. Ok? Juntamente com o inimigo aqui, ok? E basicamente o amor ao inimigo ele é limitado, ok? Ele é muito, mas muito limitado. Ele é limitado ao quê? Alguém que faz mal a mim, se essa pessoa precisar de ajuda amanhã, eu ajudar ela, ok? É basicamente isso. Se a pessoa precisa de ajuda, num dia difícil, eu ajudo ela, embora ela não goste de mim, ok? É basicamente isso. É retribuir o mal que fazem a ti com um bem para eles, quando eles precisarem, compreende? Verso 18. Se o mundo vos aborrece, ou vos odeia, né, em outras traduções. Se o mundo vos odeia, vou usar essa palavra. Sabei que primeiro que a vós me odiou a mim. Mas você percebe que essa palavra que Jesus está dizendo não bate com o que eles dizem no mundo sobre Jesus? Eles dizem que amam Jesus. E Jesus diz que quando eles nos odeiam, não é a nós que ele está odiando primeiro, mas ele está odiando primeiro a Deus e depois a nós. Porque o que ele disse? Que seríamos odiados de todas as nações por causa do nome dele. Ok? Ou seja, se o mundo vos odeia, saber que antes de odiar a vós, o ódio deles foi expresso a mim, primeiramente. É o que ele quer dizer. Se vocês fossem do mundo, isso é, pertencentes ao mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, ou seja, não pertence ao mundo, vocês vivem a sua vida para Deus, não vivem sua vida para agradar as pessoas do mundo, nem o mundo, ok? Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi entre todos que estão no mundo, né?
Por isso é que o mundo vos aborrece. Eu posso perguntar para você a seguinte questão: o que levou Jesus a ser crucificado? O que levou Jesus a ser crucificado? Ok? Você diz, que pecado está por trás dos líderes fariseus para levar Jesus crucificado? Sabe o que a própria Escritura diz que levou Jesus a ser crucificado? A inveja. A inveja. E sabe o que é algo invejável dentro da palavra de Deus? Para todos os homens nessa terra? Coragem. Coragem, porque os homens desse século são covardes. Eles queriam ter coragem para morrer por Cristo, mas eles não têm. E quando vem isso em outros, eles invejam, eles perseguem e procuram destruir a pessoa. Compreende? Porque eles sabem que a fé cristã fala de você dar a vida por Cristo também. Não somente dele dar a vida dele por você, mas de você também dar a vida por amor de Cristo. Compreende? E isso escandaliza. E lógico que Cristo sabe o que escandalizava. Tanto que a própria Escritura tem um versículo dizendo: bem-aventurado todo aquele que não se escandaliza em mim e em minhas palavras. Bem-aventurado todo aquele que não acha em mim motivo de escândalo. Tá vendo que, às vezes, não é porque alguém está pregando um falso evangelho. Às vezes é porque a pessoa está procurando motivo de escândalo em Cristo, na palavra de Cristo. E ela usa como pretexto dizer que está confrontando o pregador, mas não. Pelo contrário, está confrontando o próprio Deus. Compreende? Porque não está citando heresias, não está falando palavras falsas dentro da palavra de Deus, não está misturando o evangelho com outras coisas, que é de costume de várias religiões. E o que acontece? A pessoa está procurando algo para colocar defeito na pregação, que é uma pregação bíblica. Sabe por que a pessoa faz isso? Ou é inveja, ou é porque ela já tem um Cristo formado no coração dela, que não é o verdadeiro Cristo. Tanto que Paulo diz assim em uma de suas cartas: maravilho-me que tão depressa tende se convertido do evangelho de Cristo para outro evangelho. Ele não diz para uma outra religião, para outros deuses. Não, ele diz de Cristo para outro evangelho. Ok? O que é esse outro evangelho? É um falso evangelho. É um evangelho aceitável, um evangelho agradável. Compreende? Porque não faz sentido, para mim, eu entrar num grupo de jovens, por exemplo, em que fazem várias programações, vamos dizer assim, que suavizam a palavra de Deus, que sistematicamente alimenta o jovem com leite e nunca lhe dá alimento sólido. Não faz sentido entrar nesse grupo e esperar que com leite e sem alimento sólido, eu indo para a guerra eu vou vencer o inimigo. Compreende? Não dá para entender, não entra na minha cabeça pelo menos, o fato de que, estando num grupo desse, que suaviza a verdade, que deixa de lado algumas coisinhas do evangelho, senão vai escandalizar. Eles dizem matar a alma, né? Ah, vai matar a alma do irmão, vai afastar o irmão da igreja. Sabe o que Jesus pensa sobre isso? Se for levar nesse sentido que eles dizem, o próprio Jesus matou a alma de um monte de gente, então. Para você ter uma ideia, uma das coisas que Jesus fez, que Jesus falou, foi o seguinte: ele fez a multiplicação dos pães e peixes,
Depois ele partiu para um outro lado do mar. E as pessoas começaram a ir atrás dele novamente. Sabe o que Jesus disse para aquela multidão faminta novamente? Algo que nenhum homem teria coragem de dizer. Nenhum homem nessa terra, por mais bom ou mais ruim que seja, não teria coragem de dizer. Ele disse: vocês estão me buscando, não porque viram sinal e creram em mim, mas porque vocês comeram e se fartaram. E qual foi a mensagem de Cristo? Buscai-me não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, do qual o Pai Deus vos dará. E ele estava falando a respeito de sua própria carne sendo crucificada, para que a nossa fé fosse viva e verdadeira nele. Ok? E o que eles disseram? Eles ainda estavam tentando se justificar por obras. Olha o que eles disseram. Como poremos em prática as obras de Deus? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Vai e pratique os 10 mandamentos, como ele disse para o jovem rico. Não tem nada a ver com vai e pratique os 10 mandamentos. Não. Sabe por que ele falou de praticar os 10 mandamentos? Ele estava testando o coração do jovem rico. Ele estava testando para saber se o coração dele estava na riqueza ou se estava em Cristo. E ele já sabia que estava na riqueza. Compreende? Então, quando Jesus falou aquilo, ele não falou no sentido de o homem se salvar por obras, mas no sentido de testar o coração daquele jovem. Compreende? E daí o que acontece? Ele disse o seguinte para aquela multidão: esta é a obra de Deus. Ou seja, isto define a obra de Deus. Isto é a obra de Deus. Que creia naquele que ele enviou. Creia em mim. É basicamente o que Jesus estava falando. Jesus estava falando: creia em mim. Essa é a obra de Deus. A salvação está em minhas mãos. Eu posso dar a quem eu quero. É basicamente o que Jesus queria dizer. Então, creia em mim e sereis salvos. Compreende? Você acha que alguém diria isso? E sabe o que Cristo disse? Ele disse que ele é a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso representa que somente ele leva ao Pai, somente ele é a salvação, como representando o caminho. O caminho para chegar até o Pai é somente Cristo. A verdade absoluta de tudo, em qualquer esfera de conhecimento, é Cristo. Ok? Vamos lá. Não existia luz. O que a Escritura diz? Que Deus falou: haja luz, e houve luz. A luz era algo que não existia. Ok? Deus criou a luz. Compreende? Não existia, por exemplo, a terra. E o que diz as Escrituras? Afaste-se as águas e apareça a parte seca. Ok? E a parte seca chamou Deus terra. Compreende? E daí no homem. Façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. E Deus formou o homem com o pó da terra, do barro. E hoje a ciência comprova que nós temos no nosso corpo componentes semelhantes, iguais ao barro. Tudo que tem no barro tem no nosso corpo com algumas coisas a mais. Como você consegue explicar isso? Como você consegue ser ateu, confiando na ciência, e quando a ciência diz algo que é bíblico, você não acredita? Compreende? E outra, a ciência hoje em dia virou uma espécie de Deus, tá? As pessoas idolatram muito o conhecimento. E o conhecimento sem Deus. Eles dizem que Deus, o conhecimento de Deus tem que ser tirado das escolas. Por quê? Porque é um ensinamento religioso, eles dizem. Mas não, Deus está em todas as esferas.
Deus está na esfera atômica. Do macro ao micro, Deus está ali. Compreende? Por isso ele disse: se o mundo vos odeia, saber que eles odiaram a mim primeiramente. Se vocês fossem pertencentes ao mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que eles vos odeiam. Jesus foi morto por causa de inveja. Você acha que você não pode ser morto por causa de inveja? A inveja é o pecado que as pessoas menos confessam. Eles confessam orgulho, confessam avareza, confessam prostituição, mas não confessam inveja. Dificilmente você vai ver um homem dizendo: eu fui invejoso. Dificilmente. E eu posso dizer, ao longo da minha caminhada cristã, havia momentos que eu estava sendo invejoso e não sabia que estava sendo invejoso. Ok? E é algo que acontece semelhante com o salmista. Ele diz que ao olhar os ímpios, como eles prosperavam em seus caminhos, eu invejei a eles. E eu dizia em meu coração: eles plantam tudo que é mal e permanecem vivos, eles permanecem prosperando enquanto o justo morre. E daí o que o próprio salmista diz? Mas quando entrei nos átrios da casa do Senhor, eu percebi o fim deles, que é a condenação. Ou seja, ele só conseguiu ter um entendimento correto das coisas, ele só conseguiu deixar de pecar naquele momento, de ter um pensamento errado sobre as coisas, quando ele entrou no templo. Então não tem como a gente dizer que a igreja não tem a sua importância. Ela tem, é de extrema importância para a humanidade. Eu não falo para a sociedade brasileira como um todo somente. Eu falo para o mundo. Mas o mundo odeia Cristo. Como esperar que o mundo nos ame então? E pode ser que o seu pai e sua mãe também te odeiem por causa de Cristo. Ok? Quantas pessoas podem dizer que teve o apoio do pai e da mãe quando se converteu a Cristo? Difícil você achar só pessoas que nasceram em berço evangélico. Compreende? Ele diz no verso 20: lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também a vós perseguirão. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Né? Mas tudo isso farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Em outras palavras, Deus está falando aqui: se eles te perseguirem é por causa do meu nome. E se eles aceitarem a sua palavra é por causa do meu nome também. E por causa de quê? Porque não conhecem aquele que me enviou. Não conhecem a Deus. Deus está falando, Jesus, o próprio Deus, está falando que as pessoas não conhecem a Deus. Que ninguém conhece a Ele. Mesmo antes de nos convertermos, nós nem conhecíamos a Deus. Nós achávamos que conhecia a Deus. Ok? Mas a gente não conhecia. Não adianta dizer que a gente abria a Bíblia todo dia e lia. Não lia. Ou vai dizer que no mundo todo dia se abria a Bíblia e lia. Não. Tá entendendo? As pessoas acham que conhecem Jesus. Mas pergunte para as pessoas lá fora sobre quem é Jesus. Você vai ver as mais diversas respostas. Entende? Você vê que é um Jesus que não proíbe ele de beber, de ficar fazendo baderna, que é um Jesus que não proíbe prostituição, não proíbe nada. É um Jesus que está ali só para... Você quer mais alguma coisa? Ficar servindo ali. Tá entendendo?
Na verdade, eles conseguem. E a Bíblia acertadamente disse: eles, como animais irracionais, blasfemam do que não entendem. Esse blasfemam, na verdade, falam mal, é no sentido de blasfemar das potestades. Isso é, blasfemar dos dominadores desse mundo, que é Satanás e seus anjos. Entende? Eles falam de colocar Satanás debaixo do pé deles, quando basicamente é eles que estão debaixo do pé de Satanás. Compreende? E acertadamente, se naquela época eles já falavam isso, que como animais irracionais eles blasfemam do que não entendem, e que os anjos que são superiores aos homens nem sequer ousam fazer isso, se naquela época acontecia isso, imagina no dia de hoje. O que mais existe é homem ímpio, arrogante, dizendo que o diabo está debaixo do pé dele. O que mais existe no mundo. E quando eu falo ímpio, é dentro da igreja também. É cristão que acha que é cristão, mas é ímpio. E daí você fala, mas não pode falar palavras que magoam, não pode falar palavras que vai afastar a pessoa de Deus. Você vai matar a alma, ela está entrando agora na igreja. Tem um monte de gente que está entrando agora na igreja e leu a Bíblia 10 vezes. É arrogante pra caramba, leu a Bíblia 10 vezes e se você fala com ela, ela não aceita a sua palavra. Porque ela acha que ela sabe mais do que você e não quer ouvir. Tá entendendo? E você pegar e falar que eu vou estar matando uma alma dessa que já está se matando sozinha, pelo amor de Deus. A palavra de Deus fala que a verdade liberta, não que mata. E se eu tô falando a verdade e a pessoa tá se doendo e basicamente tá se afastando da igreja, é porque ela não suporta ouvir a verdade. E é algo profetizado pela Escritura. Chegarão dias que não suportarão ouvir a verdade, mas tendo comichão nos ouvidos, basicamente não suportarão ouvir a sã doutrina. Por que sã doutrina? Porque tem um monte de doutrina doentia, do capeta. Compreende? Tem um monte de doutrina do diabo dentro da igreja. E as pessoas não percebem. E sabe qual que é uma das maiores heresias que eles podem falar? Aonde está falando de Deus é bom. Não! O diabo também fala de Deus. Então se o diabo subir no púlpito e falar de Deus é bom também? Certamente, se ele chegar lá com um tridente, todo vermelhão, com chifre ali, e subir em cima do púlpito, você vai aceitar a pregação dele? Não vai. Sabe como que ele chega? Diz as Escrituras. Aparência de ovelha, aparência de bom homem. Aparência de um bom pastor. Mas na verdade é o capeta por trás. Olha como que descreve as Escrituras. Compreende? E você fala, onde está falando de Deus é bom. Não! A Bíblia fala, provai os espíritos para saber se o espírito procede de Deus. Que espírito? O espírito que está agindo na pessoa, fazendo ela falar aquela doutrina. Não é simplesmente, a pessoa falar João 3,16 lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu Deus! O cara falou aquilo e está escrito isso aqui mesmo. Não é assim que se decifra a Bíblia. Pelo amor de Deus, você tem que ler todo o contexto, você tem que entender o texto, do que se tá se tratando, ok? Você tem que traduzir o texto e saber se a pessoa não está distorcendo segundo a própria vontade dela. Entende? Ou seja, quando a pessoa lê um versículo, basicamente tem vezes que você vai ter que ler 1, 2, 3 capítulos para entender aquilo. Por exemplo, versículos que começa, passado estas coisas, que coisas? Você tem que voltar para trás. Daí você volta no outro capítulo e fala, passado essas coisas, você volta mais para trás. Até chegar no começo de um capítulo que não comece dessa maneira. Porque passado essas coisas o quê? Você vai ficar na dúvida, você não vai saber o que falou. Entende? Você lê todo o contexto para chegar naquele texto. E quando chega no texto, todo esse contexto vai dar um sentido amplo a ele. Compreende? As pessoas acham que
ler a Bíblia é somente ler ela. Não. Não é assim que acontece. Compreende? E eu posso dizer para você, eu não aprendi a interpretação da palavra de Deus com homens, eu aprendi com Deus. A minha conversão se deve depois de muitos anos, quando eu achei que eu já era cristão. E eu queria aprender com Deus, e eu falei, Senhor, me ensina. Eu vejo que eu leio e não entendo nada. Me ensina. Ainda que eu tenha que aprender tudo do começo de novo. Mas será que você está disposto a aprender tudo do começo de novo? Com Deus. Eu não estou falando com os homens, estou falando com Deus. Mas você tem que abrir o seu coração e não colocar a sua interpretação no texto. Você deve interpretar o texto como Cristo está interpretando. Porque a própria palavra de Deus, você tem que entender que ela é autoexplicativa. Ok? Aqui nós lemos que ele falou, permanecer em meu amor. E ele explicou o que é permanecer no amor dele, que é guardar os mandamentos. Compreende que a própria palavra se explica. Que Bíblia se explica com Bíblia. Um versículo que não é muito claro às vezes é iluminado por um outro versículo que é mais claro e que traz um total sentido ao texto. A Bíblia tem 63 mil ligações, 63 mil palavras que se completam e nunca estão em contradição. E foram mais de um homem que escreveu, mais de 40 homens que escreveram a Bíblia. Em várias e várias épocas diferentes. Como isso é possível? Sendo que homens são falhos, homens são contraditórios, e como muitos homens escrevem acerca de uma coisa, e essa coisa nunca se contradiz. Como você diz que isso é obra de homens? Sabe por que geralmente você diz, mas nós não temos os originais, né? É preguiça. Você não quer ler a Bíblia. Você não quer o esforço de interpretar a palavra de Deus. Porque até mesmo, sabe o que eu percebo muitas das vezes? Quando eu vejo pregações de outros pastores falando do sentido no original e eu vejo o que eu prego, eu falo, poxa, não está nem perto de ser contraditório. Não está nem perto. Ide pelo mundo e pregai o evangelho e fazei discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pastor Rodrigo Mocelin falou que no original é você ir e discipular. O foco não é em batizar, o foco é discipular. Sabe o que é discipular? É você fazer o que Jesus fez com os discípulos. O que Jesus fez com os discípulos? Basicamente, os discípulos ficavam 24 horas grudados em Jesus, vendo o exemplo de Jesus. Compreende? Então, isso é discipular. Exige muito esforço. Exige empenho. E quando eu falava de ir pelo mundo e fazer discípulos, eu pensava também que era batizar, corrigir um pouco do meu pensamento. Isso eu saí ganhando, ok? Mas esse fazer discípulo que era o que eu não entendia muito. E daí eu entendi que eu tenho que ter um tempo com a pessoa, que eu tenho que ensinar a pessoa, eu tenho que mostrar na minha vida prática se possível, ok? Se existe algum exemplo prático eu preciso mostrar, ou alguma experiência que eu passei, eu falo para a pessoa, compreende? É basicamente isso. Lembrai-vos que vos disse, não é o servo maior que o seu senhor, nem maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também a vós perseguirão. Se guardarem minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isso farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Por que não tem desculpa do seu pecado? É porque a pessoa não conhecia o evangelho. E ela era desculpável do seu pecado. Não, meu amigo. A palavra de Deus está dizendo que mesmo antes de conhecer o evangelho, eu já era indesculpável.
Indesculpável por quê? Porque mesmo sem conhecer o Evangelho, quem vai dizer que nunca na sessão da tarde, num domingo de Páscoa, assistiu Paixão de Cristo? Tem algo que explique Deus mais do que um filme? Mais do que uma prova visual do que Jesus fez? Eu não estou falando que o Evangelho é menor que isso, ok? Mas eu estou falando, você vendo aquilo, traz um certo aspecto de horror do que foi o sacrifício de Jesus. Compreende? Tanto que é o que a Escritura diz, não havia beleza nele para que nos atraíssemos por ele. Compreende? Fala que ele foi desprezado, humilhado pelos de sua nação. Que nós o tivemos reputados, né, como ferido de Deus e abatido, mas ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. E por suas pisaduras fomos sarados. E moído por causa de nossas transgressões. E por suas pisaduras fomos sarados. Sarados do quê? Do pecado. Compreende? Quando o anjo fala que o nome de Jesus seria Jesus para Maria, foi para José em um sonho, ok? Ele apareceu em visão para José e disse, ele se chamará Jesus porque ele salvará o seu povo do seu pecado. O seu povo de seus pecados. Então você vê, o seu povo, quando fala de um povo, imagine, existem 2 países. Esses 2 países são 2 povos. Mas é um povo que Deus tem. Compreende? Não é o mundo que será salvo. Não é o mundo inteiro que será salvo. É um povo. A gente não sabe a quantidade de quantos são. A gente sabe que são muitos. Porque se você contar desde Adão até hoje, quantas pessoas não morreram? De Adão até hoje, segundo a palavra de Deus, sendo justas. E existem pessoas aqui que morreram segundo a palavra de Deus, que não estão nomeadas na palavra de Deus, tá? Mas que existiram. Então, faz as contas aí. Somente pelos que estão na palavra de Deus já são muitos. Agora, imagina os que não estão nomeados. Imagina aqueles pais e mães de família que Paulo evangelizou e que morreram nos coliseus de Roma. Imagina essas pessoas que não estão nomeadas na Bíblia aqui. Compreende? São muitas e muitas pessoas. Tanto que quando perguntado para Jesus, né? Ele falou que ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Que ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Veja muito bem que ele não é Deus de mortos, mas de vivos. É o que ele disse. Ou seja, a verdade é, ninguém morre de fato. Ou passa da morte para a vida ou recebe a condenação. Aquele que está com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Compreende? Tudo se fez novo. Ou seja, a maneira de agir é nova. A santificação, a maneira que se santifica é nova. Porque existe a santificação no mundo, que é santificação para a sua própria glória. E existe a santificação para a glória de Deus. Ou seja, somos indesculpáveis porque Cristo veio, né? Se eu não tivesse vindo, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa de seu pecado. Olha como ele fala aqui. Aquele que aborrece a mim, ou odeia a mim, ou despreza minhas palavras, é a mesma coisa. Desprezar a palavra de Deus, desprezar o próprio Deus. Tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conheci aquele que me enviou. Ok. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem motivo. Mas quando vier o Consolador,
que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testemunhará de mim. E vós também testemunhareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Ok? Espírito da verdade. Olha como Jesus chama o Espírito Santo. O Espírito da verdade. Basicamente é o Espírito dele mesmo. Compreende? Uma vez que ele se declarou como sendo a verdade. O Espírito Santo, você acha que é uma coisa nova, é diferente de Jesus? Não! Sem o Espírito Santo não haveria verdadeiro ensino da palavra. Sem o Espírito Santo não haveria como soprar nos ouvidos do homem, o homem entender a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Às vezes a pessoa fala, a outra pessoa ali vai ser salva. A outra pessoa ali, por exemplo, não conheceu a Deus. Nunca falaram o evangelho para ela. Ela vai ser salvo dentro do que ela conhece. Será mesmo? Olha, na criação, Deus revela o seu poder. Revela a existência de um arquiteto da criação por trás, na questão de que alguém formou tudo isso aqui, alguém criou tudo isso aqui. Mas não tem como você dizer que Jesus morreu, ressuscitou, nasceu de uma virgem, foi crucificado, né? Foi sentenciado sobre Pôncio Pilatos e ao terceiro dia ressuscitou. Não tem como você pensar nisso somente olhando para a natureza. Compreende? A revelação do Evangelho foi dada aos filhos de Deus. Quando falo filhos de Deus, as pessoas gostam de misturar. Sabe o que fala a palavra de Deus? Que por causa do falso evangelho foi blasfemado o caminho da verdade. O caminho da verdade, o verdadeiro evangelho é mal falado em razão dos falsos evangelhos. Ou seja, as pessoas generalizaram. Agora todo mundo fala o falso evangelho. Agora todas as igrejas estão erradas. Agora todo mundo é do diabo. É assim que eles acham. E sabe por quê? Porque eles acham que tá bom ficar no mundo. Eles acham que tá bom ir pro lago de fogo. Eles acham que eles vão para uma banheira de hidromassagem. Quando na verdade vai lá para morrer. Vai lá para sofrer. Vai lá para os vermes comerem a carne. Você já viu uma banheira de hidromassagem onde o verme come a sua carne? Onde ela te queima por inteiro? Nunca viu, né? E as pessoas acham que ela vai pro inferno para ficar passeando. Se nem o diabo vai ter descanso nem de dia, nem de noite. Você acha que eu e você, ao ir pro inferno, vai ter? A Bíblia descreve como um horror para toda a carne tudo que estará acontecendo no inferno. Como você pode ser leviano na sua vida? A religião cristã verdadeira é a única em que não há fanatismo religioso. Então, se você falar que é fanatismo religioso, então olha o que Jesus falou. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te entrar na vida sem um olho do que sendo totalmente perfeito ser lançado no lago de fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ele destaca essa crueldade que é o inferno 3 vezes. Seu verme não morre, o fogo não apaga. 3 vezes ele declara, para enfatizar: o verme não morre, o fogo não apaga. Se a tua mão direita te escandalizar, arranca e lança-a de ti. Melhor é entrar sem perna, sem braço no céu, do que sendo totalmente perfeito em sua saúde física, ser lançado no inferno.
isso é extremismo? Isso é ser fanático? Então você basicamente é o mesmo que aqueles fariseus daquela época, que chamava Jesus de lunático, que é basicamente um louco, que chamava Jesus de endemoniado. É o que aqueles líderes faziam. E agora, quando você vê uma pessoa manifestando a fé verdadeira, você chama de fanático, chama de louco. E isso é entre os cristãos também, tá? Porque já aconteceu comigo. Eu querendo o melhor para as pessoas, eu querendo pregar a palavra de Deus, falar da verdade, como elas deveriam analisar a palavra de Deus, e eles debochando na minha cara e na cara do meu irmão. Debochando mesmo. Eu falei, a gente tem que analisar com cuidado as escrituras. Assim como um detetive procura pistas com muito cuidado, assim nas escrituras a gente deve analisar com cuidado. Foi o que eu falei para eles. Sabe o que me responderam? Se você quer ser um detetive, seja você mesmo. Vai ser um detetive longe daqui. Olha o que falaram. Eu interrompi o culto? Interrompi, porque era um culto... Era uma porcaria. Não era um culto a Deus, era um culto ao ego, um culto ao homem. Eu interrompi o culto? Interrompi. E seria melhor que se tivesse fechado as portas. E sabe qual mensagem eu li antes? Melhor seria que se levantasse um de entre vós e fechasse a porta, para não oferecer fogo em vão no meu altar, para não oferecer nada em vão no meu altar. Eu, ouvindo isso da parte de Deus, porque eu sempre leio as escrituras, quando eu estou no meio do culto, eu leio as escrituras. Se tem um louvor que eu não conheço, eu leio as escrituras. Se Deus falou aquilo comigo e Ele falou para eu falar aquilo para aquelas pessoas, aquela mensagem, eu ia falar. Eu subi no púlpito para eles entregarem o microfone para mim. E vieram querendo expulsar eu. E de fato, cara, como as pessoas estão oferecendo fogo estranho? Como as pessoas estão acendendo fogo no altar de Deus em vão? Estão cultuando em vão. Eles acham que cultuar é de qualquer maneira. Eles acham que o culto não é sagrado. Eles acham que o culto é de qualquer jeito. Eles acham que eles podem ficar rodopiando, caindo. Eles acham que podem fazer o que querem. E o que esses mesmo mais fazem é tapar a boca de quem fala a verdade. Não é melhor que a gente tape a boca deles? Não é melhor que eles sejam censurados? Tanto que Paulo fala, a estes é melhor que se tapassem a boca. A esses que desvirtuam o verdadeiro evangelho, é melhor que se tape a boca. O próprio apóstolo Paulo falando, gente, não é eu. Não é você, não é o Zé da esquina. Compreende? Não é uma prostituta falando, não é pessoas que a gente não daria crédito, é o apóstolo Paulo. E você acha que as palavras de Cristo não estavam em conformidade com o que Paulo falava? Claro que estava. Sejam mais reverentes. Vocês leram, juntamente comigo no último vídeo, Isaías 66, que aquele que teme a Deus e treme diante de sua palavra, Deus o honra. Não é só temer, é tremer de medo diante de Deus. As pessoas acham que ter medo de Deus é algo ruim. Quando as escrituras não mostram isso, nenhuma parte sequer das escrituras fala que ter medo de Deus é algo ruim. Caso contrário, Jesus não falaria, não temos que matam o corpo e nada mais podem fazer. Direi a quem devem temer, ter medo, aqui é medo. Porque está no sentido de eu perder a minha vida ali que ele está falando. Não temos que matam o corpo e não podem fazer mais nada. Direi a quem devem temer. Temam aquele a quem, uma vez matado o corpo,
pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo no inferno. Tá entendendo? Então, quando eu digo isso para vocês, é porque eu quero mostrar essa perspectiva cristã e que a salvação, o aspecto de salvação de Cristo é uma salvação espiritual. As pessoas naturalizam muito a salvação, naturalizam muito a fé. Eles acham que a fé é de todo mundo. Eles acham que a fé é um dom do homem. O homem consegue ter fé sozinho. O homem consegue se arrepender sozinho. O homem é o melhor dos melhores sozinho. Nessa teologia cristã fraca, fracassada. Essa teologia diabólica que estão criando. Eles acreditam que não existe verdade absoluta. E quando você diz que não há verdade absoluta, você está negando o que Cristo falou, que ele é a verdade. Se existe a verdade que foi encarnada, é o próprio Cristo. A verdade não é um objeto, a verdade não é algo abstrato, a verdade não é uma ideia. A verdade é uma pessoa e é a pessoa de Cristo. Só existe a verdade porque existe Deus. Só existe a verdade porque Cristo existe. A verdade é serva de Deus. Compreende? A verdade sem Deus não existe. Você acredita que 2 mais 2 é 4? E depois de 10 mil anos, 2 mais 2 continua sendo 4. Porque nisso você acredita, mas você não acredita que Deus não muda. Você fica caçando coisas lá no Velho Testamento e você acha que Deus mudou. Nem no Velho Testamento tem salvação por obras. O que a palavra de Deus diz? Que Davi comeu do pão da propiciação. O próprio Jesus falou, Davi comeu do pão da propiciação que somente os sacerdotes poderiam comer. Sabe o que aconteceu para Deus matar uma pessoa? Ele não foi lá e desobedeceu a Deus no sentido de adulterou, pecou gravemente, segundo aos olhos dos homens. Sabe o que ele fez? Ele ofereceu fogo estranho. Ofereceu uma oferta, um fogo que não estava prescrito por Deus, que Deus falou que não era para oferecer. Ele ofereceu uma coisa, um fogo estranho. Essa pessoa morreu na hora, por oferecer fogo estranho. E você acha que eu e você, que nos aprofundamos em pecados, somos melhores do que ele? Aquele homem não fez nada de errado senão oferecer fogo estranho. E Deus o matou. Só esse fato já deveria causar um tremor em você. Já deveria causar, sua perna deveria bambear. Só de ouvir isso. Se ele não... E o mais horroroso de todos, o que mais deixa Deus sendo alguém a se temer. Sabe o que mais deixa Deus como algo a ser temido, algo que você deve ter medo dele? O próprio filho dele ele não poupou. Se ele não poupou o próprio filho que foi perfeito em obra, em santificação, em tudo. Se ele não poupou, você acha que ele vai poupar eu e você? Você acha que nós somos melhores que Cristo de tal modo a sermos poupados da morte? Antigamente havia uma grande reverência sobre o Santo dos Santos. Agora que se tornou livre o acesso a ele, as pessoas banalizaram. As pessoas acham que é normal. As pessoas acham que é natural entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar que se o sacerdote entrasse em pecado, ele morria na hora. Ele não tinha nem conversa. Ele morria na hora. Por isso ele tinha sinos em suas orlas. Para que se ele caísse e morresse, o sino ia tocar.
E ele tinha uma corda amarrada na cintura. E se ele caísse e morresse, as pessoas deveriam puxar ele para fora do Santo dos Santos. As pessoas não poderiam nem entrar, porque se elas entrassem, elas eram mortas também. Tá entendendo o medo que Deus causa? E que medo é esse? Qual o intuito desse medo? Reverência a Deus. Reverenciar a sua santidade. Agora, você acha que ver pessoas ímpias fazendo piada sobre Deus e rir disso, você acha que não é blasfemar contra a santidade de Deus? Você acha que não é desconsiderar a autoridade de Deus? Você acha que Deus é um homem qualquer que você pode rir dele o tempo todo? Não. As Escrituras diz: de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, ele ceifará. De Deus não se zomba. Quantos homens você conhece que zombaram de Deus e morreram? John Lennon, que disse que era mais famoso que Jesus. O que aconteceu com ele? O próprio fã matou ele. O dono do Titanic, né, dizendo: nem Deus afunda meu navio, né? O que aconteceu? Você percebe como o homem arrogante atrai para si a ira de Deus? Tanto que fala: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E é assim que eu vou concluir essa pregação, ok? Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E lembre-se dessas duas mensagens também. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E também essa: eu amo os que me amam, e me acharão os que madrugam para me buscar. Ok? Graça e paz a todos. E espero que tenham entendido esse vídeo e que possam aplicar. Ok? O que eu estou falando aqui é para o melhor. Eu estou desejando o melhor para a vida de vocês. Que vocês se santifiquem de fato e de verdade. E que temam e tremam diante de Deus. Como diz as Escrituras. Para que Deus te honre com a salvação. Para que Deus te honre com tudo que Ele tem para te honrar. Ok? Para que seja considerado filho e não estranho. Para que Ele não olhe no fim dos tempos, no julgamento final, nos seus olhos e diga: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Imagina você tratar Deus como pai o tempo todo e Ele virar para você e falar: eu não te conheço, se afasta de mim, você que está praticando a iniquidade, você que pratica iniquidade, você que ama o pecado. Imagina Ele olhar para você e dizer isso. Então lute para que no fim dos seus dias você não tenha caminhado em vão, para que os açoites que você receber nessa vida não sejam em vão. E quando eu falo açoite, pode ser moralmente ou espiritualmente, né? Ou pode ser físico, perseguição física, ok? As pessoas quererem te matar. Porque eu considero, como um soldado de Cristo, que se no fim dos meus dias eu tiver que dar a vida por amor a Deus e não a der, eu me considero como um homem fracassado. Eu me considero como um homem que esquece. Compreende? Eu já me considero, pode me colocar no inferno agora porque eu já estou condenado. Eu já me considero assim, se eu negar a Cristo com relação à morte. Entende? Porque nós somos colocados contra a parede o tempo todo. Se nós amamos nosso pai mais do que a Deus, nossa mãe mais do que a Deus, nossa família mais do que a Deus, e por fim seremos colocados contra a última parede, que é a mais difícil de todos, ou Deus ou a sua vida. Compreende? Um monte de homens morrem pela mentira. E eu te pergunto, você morrerá pela verdade? Porque a verdade é o próprio Deus. Ok? Graça e paz a todos, uma ótima semana.